Gente, eu prometi que ia fazer um vídeo, estou aqui no carro e tá valendo. Nos comentários pediram para fazer um vídeo sobre a sociedade hoje, né? Como que o mundo tá e tal. A primeira coisa que veio na minha cabeça são coisas dramáticas, né? Violência, guerra, é verdade, né? O mundo tá em guerra. Agora, nesse momento, tem gente morrendo, entende? Tem bomba sendo jogada, tem guerra civil, tem fome, tem miséria. Ai, que horror falar disso dessa forma, né? Eu não gosto de fazer uma narrativa e falar da vida das pessoas assim como se fossem dados, né? São vidas. Então, assim, era pra gente sentar, fazer uma pausa e chorar e pensar que estupidez de vida é essa que a gente... sábado à tarde eu tô saindo dar uma volta com meu filho enquanto o mundo tá desse jeito, né? A gente passando fome, a gente sendo oprimida e guerra, etc, etc. Só que assim, quando eu penso no mundo, eu penso assim, como que o mundo tá? Depende do olhar, né? Porque a gente enxerga o mundo que tá à nossa volta. E o mundo é muito mais do que aquilo que a gente consegue enxergar, do que aquilo que a gente consegue perceber. Então assim, eu creio, talvez porque eu tenho uma visão um pouco otimista também da vida, que existem muitas pessoas fazendo coisas boas, né? Hoje eu vejo que a gente tem muito mais perspectiva de mudança, de transformação, do que a gente teve na história da humanidade, né? Se a gente for pensar nos períodos, né, dos reinados, nos períodos, né, do próprio outros sistemas, né, no feudalismo, se a gente for pensar na história da humanidade, a história de povos contra povos, um subjugando o outro, enfim, ou a história recente da humanidade que a gente narra, né, pensando na expansão europeia. O que eu tô querendo dizer? A gente pode talvez dizer que hoje a gente tem um pouquinho mais de harmonia, um pouquinho mais de paz, né, que apesar da ganância, apesar dos países, né, um problema que eu percebo hoje, esse fechamento das fronteiras, né? Eu luto e eu acredito num mundo onde não vai ter mais fronteiras, onde a gente vai ser reconhecido não como deste país ou daquele país, mas como ser humano, entende? Como cidadão. Então a gente não tem mérito de ter nascido num país bom ou não, né? Então essa questão das fronteiras, eu lamento, né? Que os europeus, né? O Benjamin quer falar. Benjamin quer falar. Eu lamento que os europeus usurparam os outros países durante muitos anos e daí agora que não interessa mais, né, as fronteiras estão sendo fechadas, né, como se fossem bichos, assim, né. Claro, né, a gente tem que pensar na questão da economia do país, todo o impacto que isso causa, só que a gente não pode esquecer que esse é um problema da humanidade. Enquanto ser humano, a gente tem que se reconhecer no outro e buscar ver alternativa para isso. A gente não pode simplesmente identificar um problema e fechar os olhos, né? Mas para dizer assim, como que tá o mundo hoje? Então, eu creio que é preciso, né, reconhecer os problemas, né, da falta de humanidade. Agora, é preciso reconhecer os avanços, é preciso reconhecer que há mais abertura para a própria liberdade de expressão, né? Há pessoas trabalhando para harmonização das relações humanas. A gente tem reflexões com relação às opressões, né? Seja abertura com relação à mulher, aos negros, às minorias. Então, assim, a gente tem conseguido abrir os olhos aos poucos, né? Já é um avanço. Claro, né? Que a gente não pode negar que é uma minoria e lutar contra toda a opressão histórica, né, de dominação das grandes corporações, né, da própria cultura, dos próprios padrões, né, que... Agora também, olhando para a juventude, eu que estou em sala de aula, tem muita coisa boa vindo por aí, entende? Tem muita... Quando a gente vai falar de como que tá o mundo, a gente tem que falar de como que tô eu e você, porque nós somos o mundo. Se eu convivo com pessoas que acreditam, se eu convivo com pessoas honestas, se eu convivo com pessoas que buscam fazer a diferença, então esse é o mundo, entende? Como que sou eu e você? Então que a gente consiga também enxergar que hoje em dia a gente tem mais fonte de informação. Então, e o que vende é o drama, o que vende é o sangue, o que vende é a barbárie, né? Então, assim, será que o mundo nunca foi tão violento igual ele é hoje?
claro, né, a gente tem que lamentar que, mesmo tendo toda a racionalidade, a gente tendo avançado cientificamente, tendo avançado tecnologicamente, ainda assim a gente não conseguiu solucionar os problemas mais graves que a humanidade tem, né? Isso é triste de perceber, que mesmo em 2017, com todo esse avanço, a gente vê partidos ultra conservadores, que são chamados de fascistas, né, pregando o preconceito, pregando o racismo, pregando... Isso é lamentável, mas é para dizer assim, o que eu comento, isso existiu, né? Posso dizer que de repente sempre existiu numa relação de diferentes, talvez não em níveis igual a gente consegue enxergar de ódio, porque a gente não nasce odiando ninguém, né? Isso são movimentos históricos, né? Que também são disseminados, vamos dizer assim, né? Mas o que eu tô querendo dizer? Que apesar disso, existem movimentos do outro lado, e hoje em dia a gente consegue divulgar todo tipo de informação. Então, assim, se um dia existiram movimentos tão tenebrosos, igual esses movimentos fascistas que a gente tem visto crescer pelo mundo, hoje eles têm voz. Então, assim, eu e alguns colegas, a gente percebe muita gente muito desanimada em ver tantos discursos tão absurdos, né, no mundo, discursos homofóbicos, discursos racistas, discursos que legitimam o opressor, do próprio... dizendo que tem que matar, que tem que morrer, né? A gente pensando numa humanidade que precisa de paz e discursos como esse, né? Então, assim, eu não vejo isso necessariamente como um retrocesso. Eu vejo que a gente tem dado voz às pessoas. E pessoas são de todas as formas, e eu não posso dizer que hoje a gente tem mais violência, mais discursos absurdos, porque eu não consigo comprovar que não era assim antes, né? Então, eu imagino... do pouco que a gente sabe dos cursos da história, que num passado recente existiam esses discursos opressores, né? Que inclusive, se fosse diferente, a sociedade não seria como é hoje. Resumindo, gente, eu creio que como que tá o mundo hoje? A gente pode olhar, é importante olhar para as coisas que são possíveis, né? Um vídeo que está na minha lista de fazer é que a gente precisa urgente de pessoas otimistas, entende? Existem pessoas e cientistas trabalhando para avanços consideráveis e necessários, pessoas apaixonadas por aquilo que fazem. Eu vejo, entende, aquilo que eu falei dos jovens, existe um protagonismo juvenil, né? Pessoas que não estão topando relações de opressão, né? Jovens muito humanos, que eu tenho percebido que já conseguem enxergar a importância da dignidade humana e de se colocar no mundo dessa forma, sem aceitar algumas coisas, né? Porque a gente pode dizer que durante muito tempo a gente foi criado para aceitar e se acostumar com alguns tipos de relação. Eu vejo jovens se negando, né? Até formas de trabalho, até a própria opressão. Opressão que a gente fala, né? Por exemplo, opressão da escola, né? Que limita as formas de saber, que limita a criatividade, que limita... Então, assim, a gente tem visto jovens que se negam e propõem alternativas para alguns tipos de modelo, que é o que a gente precisa. Então, creio que o mundo precisa melhorar muito, né? Mas ainda assim, né, para uma das alunas que pediu para eu falar sobre esse tema, existem coisas muito boas acontecendo no mundo e a gente precisa valorizar isso, a gente precisa ser otimista, né? E se juntar com as pessoas, que eu creio que são a maioria, que tem boa índole, que tem boa intenção e que lutam muito, porque no mundo a gente tem muito mais trabalhadores, muito mais lutadores, né? E pessoas que acreditam do que a gente imagina, né? Então que a gente consiga se concentrar nisso e, claro, né, com esse posicionamento de transformação, conseguir identificar o que dá para ser mudado e, né? Por que eu tô falando nesse sentido? Porque eu não queria fazer um vídeo falando de tudo que é só de coisas ruins que tem acontecido, né? Porque eu tenho visto pessoas muito desanimadas frente a tudo isso e que não acreditam mais que pode ser diferente. Então, pensando nisso que eu quis focar em algumas coisas, né? Nas possibilidades. Gente, é isso. Sem esquecer que o mundo é aquilo que a gente consegue enxergar, né? Eu não consigo enxergar tudo. Queria muito poder aprender algumas línguas orientais,
para poder conhecer um pouco daquilo que a gente não faz nem ideia do que é. A gente sabe do que é o mundo que foi narrado, que foi contado, que é divulgado, né? Agora eu pergunto para você, como que é o teu mundo aí em volta da tua casa, né? Esse é o nosso mundo também. E como que a gente tem se posicionado nele? Porque o mundo também é um pouco daquilo da forma que a gente se posiciona. Beijo, Camila.